Eu descobri ser borderline aos 30 anos. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Natasha Oliveira e você está convidado a conversar um pouquinho comigo. Seguinte, a minha melhor maneira de me comunicar é escrevendo. Então, se eu ficar olhando muito pra cá é porque eu escrevi tudo que estava no meu coraçãozinho antes de trazer pra cá. E segunda coisa, esse vídeo não é o que você pensa. Eu não vou falar sobre o borderline, eu não vou falar sobre os sintomas e as características. Eu simplesmente vou compartilhar o que eu tô sentindo e espero que isso ressoe com você. Hoje vai fazer 2 meses do último vídeo que eu postei aqui no YouTube. Se vocês verem lá, nesse vídeo eu tava bem pra baixo, eu tava me sentindo bem mal. Eu tava, acho que, no meu auge de fundo do poço desse ciclo, porque eu tenho ciclos de altos e baixos. Eu tava num hype muito grande desde o começo do ano de produzir vídeo. Pro YouTube, pro Instagram, tanto do meu trabalho quanto do meu pessoal. E eu juntei todas essas ideias, como eu já queria produzir pra cá, só que em cada lugar eu queria produzir falando sobre uma coisa. Então no meu pessoal eu não queria falar sobre trabalho, no meu trabalho eu queria falar só sobre trabalho e aqui no YouTube eu queria falar do coração. Eu ficava sonhando acordada com um canal com views. Nossa, que eu vou abrir o YouTube e o meu vídeo vai ter vários views, que vão ter pessoas comentando, que pensam igual a mim, e a gente vai criar uma comunidade. Sonhava acordada que eu podia ajudar alguém de alguma forma, que quantos vídeos que eu não assisti aqui no YouTube que eu comentei embaixo, nossa, você me ajudou e eu gostaria de ser essa pessoa. Esses eram os meus sonhos que eu vivia acordada. Então eu comecei a produzir, fiz uns vídeos pra cá. Realmente eu percebi que quando você quer produzir, fazer uma boa edição, coisas assim, isso acaba ocupando muito tempo. E eu tava fazendo para 3 lugares, sem nenhuma experiência no assunto. Eu não preciso nem dizer pra você que, óbvio que não deu certo. Fazer tudo isso e ainda fazer o material de marketing do estúdio, carrosséis, reels e outras coisas pro estúdio, além de cuidar da casa, cuidar de mim, manter minha atividade física, é óbvio que eu não consegui encaixar as coisas. Então, para mim, foi uma grande missão para um momento que eu não estava preparada, que eu não estava emocionalmente preparada para essa missão. Eu percebi que o problema não foi só a sobrecarga. Foi quando eu passei a não viver mais no presente. Eu comecei a ficar tão pilhada com produção de conteúdo que qualquer coisa que eu via, que eu vivia na rua, se eu ia fazer qualquer coisa, eu queria sacar o vídeo e eu pensava, nossa, como eu posso produzir um conteúdo a respeito disso? O que eu posso falar a respeito disso? Então eu começava a não viver mais as situações presentes, pensando em como eu podia fazer aquela situação virar um conteúdo. Vocês entendem o quão problemático é isso? Principalmente para uma pessoa que já tinha histórico com ansiedade. Eu comecei a ter muitas ideias, isso foi sempre algo que eu fui sempre muito criativo. Eu comecei a ter muitas ideias e óbvio, quando você tem muita ideia, algumas delas não vão sair do papel. Então foi impossível colocar tudo isso em prática de fato num dia com 24 horas. E é óbvio que o que eu comecei a fazer? Comecei a surtar. Mas eu falo que foi como se uma chave tivesse virado na minha cabeça. Então, parecia que eu não conseguia mais sair desse looping de querer produzir o tempo inteiro. Olha essa princessinha. Eu não, nem atenção pra ela tava dando, tadinha. Eu comecei a virar essa chave e eu realmente não conseguia sair desse looping de parar de pensar em produzir. E por mais que eu tentava, até quando eu tava, tipo, relaxando, querendo meditar, eu pensava, nossa, vou fazer um vídeo eu meditando, vou fazer um vlog. Tipo, gente, era nesse nível. Eu continuava pensando, mesmo tendo resultados péssimos. Se vocês olharem meus vídeos aqui do canal, não passou de 100 views, gente. Nada que eu fiz, tanto no Instagram quanto aqui, viralizou. E o que viralizou foi um vídeo que eu fiz no TikTok, gente. Que eu tava tomando um remédio, o remédio que eu vou contar pra vocês como eu cheguei nele. E contando que eu tava com ânsia e quase passei mal na academia. Foi esse vídeo que viralizou, teve 24 mil views até agora, gente. Tipo um vídeo que... bosta. Eu não me conformo. Mas, voltando, em pouco tempo eu comecei a ficar muito ansiosa, muito ansiosa. E eu que já tava meio mal, né, desde novembro, se vocês quiserem ver os vídeos aí passados, desde novembro do ano passado eu já tava sentindo que eu não tava tão bem. Hoje, vendo assim, hoje que eu tô mais tranquila, vendo, eu percebo que todo excesso esconde uma falta. E eu percebia que esse excesso, ele estava escondendo sim aquele momento que eu estava e o que eu não queria olhar para mim. A quantidade de sentimentos, a quantidade de coisas que eu precisava olhar naquele momento e que eu não olhava. E aí quando eu estava
pilhada nessas outras coisas, eu acabava não pensando nisso, né? Eu comecei a ter muitos sintomas de ansiedade. Então eu às vezes saía para caminhar com meu esposo depois do trabalho, para relaxar um pouco, e eu ficava andando com as mãos assim, eu travava meus dedos, eu andava com as mãos assim, eu andava com as mãos assim, eu não soltava as minhas mãos. Eu ia falar, mas eu atropelava muito a minha fala, porque vinha o pensamento e eu falava, desconecta. Eu sentia ondas de adrenalina pelo meu corpo, como se meu corpo estivesse vibrando por dentro, às vezes palpitação. E eu comecei a acordar quase todos os dias com a nuca muito rígida, pescoço rígido. Foi, assim, o auge dos sintomas, porque eu já tive outros episódios de ansiedade, mas eu acho que nunca foi tão forte a ponto de eu sentir de fato no meu corpo. E para eu sentir de fato no meu corpo, é que muita coisa eu negligenciei no caminho. Para mim, o sintoma ele chega no corpo quando você não observou tantas coisas que aí o seu corpo começa a pedir socorro. E eu ainda tenho essa visão espiritual, então para mim primeiro o seu espírito ele sofre todo para depois ele passar aquilo para o seu corpo. Eu acabei voltando a ter compulsão alimentar, então eu fiquei muito compulsiva, a alimentação era minha válvula de escape e aí eu engordei. Eu tinha uma promessa desde o ano passado, quando eu emagreci 12 quilos, que eu nunca mais passaria dos 70 quilos. E quando eu subi na balança, eu tava, acho que, quase 72. Nossa, aí foi, tipo, mais fundo do poço ainda, mais ladeira abaixo, né? Imagina só, pessoa que tinha promessa, que já teve problema com isso na adolescência inteira. Nossa Senhora, aí foi péssimo. Só que eu não estava ciente disso. Eu andava assim, eu tinha tudo isso, mas eu não estava ciente disso. Eu, tipo, meio que mergulhei no looping, fiquei naquele momento de dor e não estava saindo dele. Até que a minha terapeuta falou, Nath, eu acho que tá na hora da gente buscar um psiquiatra. E aí foi quando eu percebi que talvez de fato eu precisasse. Ela tinha uma suspeita que era transtorno de personalidade borderline. Eu sempre tive essa suspeita, a minha adolescência inteira, né? Desde que eu li Garota Interrompida, eu lia muito sobre essas coisas, porque eu era uma adolescente um pouco instável, mas eu sempre fui muito de procurar as coisas. E quando eu lia sobre borderline, pra mim, me descrevia completamente. Eu sempre desconfiei, mas eu vim de uma família muito simples, né? Então, nós não tínhamos tantas condições financeiras e a gente morava numa cidade que na época tinha acho que uns 14 mil habitantes. Quando você mora numa cidade super de interior, psiquiatra é coisa de louco e psicólogo, meu pai falava que eram umas boas chineladas. Eu que já vivia o trauma de um abuso sexual que eu guardei por 20 anos, episódio de anorexia, de bulimia, de automutilação, comportamentos de impulsivos muito grandes. Quando eu saía para beber, eu era impulsiva com a bebida, então eu nunca tinha fim. Eu tinha fim quando eu realmente apagava e dava o PT. Durante a minha adolescência, isso foi uma realidade muito grande. Mas eu vivia tudo isso dentro de mim. Eu aprendi a segurar tudo isso, a lidar com tudo isso e a suportar a dor basicamente sozinha, né? Afinal, o que mais que eu poderia fazer? Eu sempre fui de lidar com tudo sozinha. Mas, enfim, eu resolvi ir no psiquiatra. E marquei a consulta e, bum, né? Uma consulta. Eu resolvi até marcar no particular, fiz um esforcinho para pagar, para que eu conseguisse passar num psiquiatra que eu achasse que fosse legal. Foi bem legal esse psiquiatra, a consulta dele é 2 horas, então ele fez muitas perguntas, ele tentou compreender tudo o que eu estava falando, foi assim, me senti muito acolhida. E, bum, transtorno de personalidade borderline diagnosticado. Eu sou muito típica, assim, todas as características eu tive na minha adolescência e eu ainda tenho, só que quando a gente faz terapia, essas características se atenuam. Como eu não sabia, eu sempre fui tratando isso em terapia, os sentimentos, né, os impulsos, a sensação de rejeição, o medo constante do abandono, tudo isso eu fui trabalhando em terapia sem nem saber ainda que tinha de fato um transtorno. E foi o que ele disse que hoje me deixou estável. Então hoje eu tenho sim um transtorno de personalidade borderline, porque isso você carrega para a vida toda, só que você consegue atenuar quando você faz uma boa terapia. Faz 5 anos já que eu faço terapia, já passei por várias abordagens e de fato agora, né, foi o que ele falou, eu estou regulada, eu me sinto mais regulada sim em relação aos sintomas, perto de como era
na minha adolescência. Mas eu falo que quando você é borderline, você sempre sente que você tá numa corda bamba. Então, às vezes, você para de confiar em você. Por exemplo, isso é uma coisa que eu falo sempre pra minha terapeuta, né? No ano passado, eu fiquei bem a maior parte do ano, mas bem mesmo. Eu emagreci 12 quilos, eu fazia meus exercícios, eu era super regrada com a minha alimentação, com a minha vida. Nossa, a minha vida, sinceramente, gente, foi o melhor período da minha vida. Quando eu fiz os meus 30 anos, eu fiquei muito estável. E eu achei realmente que eu estava curada, que eu nunca mais ia ter uma baixa. E do nada, eu tive uma queda, assim, de humor, eu tive uma queda de vontade de fazer as coisas, que eu realmente não sei qual gatilho, eu tento olhar para trás para ver o que engatilhou isso, mas eu não consegui notar. E eu sou boa em perceber meus gatilhos, mas não consegui notar. E aí me veio aquele medo de novo. Tipo, passei a não acreditar. Será que é capaz eu realmente ficar bem? Ou será que eu vou ter que conviver sempre com essa montanha-russa o tempo inteiro? E, sinceramente, eu parei de acreditar que fosse possível ficar bem, realmente. Porque você tem medo de perder o controle. Como a gente é muito impulsivo, a gente tem um impulso dentro da gente. Mas quando a gente faz terapia, a gente aprende a controlar esses impulsos, né? Tem até uma técnica que chama stop. Se você é borderline, se tem ansiedade ou se você é muito impulsivo, veja aí, técnica stop. Pesquisa aí na internet que vocês vão achar, é bem interessante. Tem um impulso dentro de você, só que você escolhe se você vai dar voz para aquele impulso ou não. A sensação é que você vai perder o controle a qualquer momento quando você está em baixa. Quando você está mais regulado, você sente que você consegue de fato controlar, mas quando você não está regulado, é o que eu falo com a alimentação. A hora que eu vejo, eu já tô comendo. As pessoas às vezes falam assim, ai, mas como? Como que você tem compulsão alimentar, gente? Você vê a comida, é só não comer. Gente, se fosse simples assim, vocês acham que eu aumentaria de peso sabendo o quanto isso me faz mal? Cara, compulsão alimentar é uma merda, porque a hora que você vê, você já tá comendo e qualquer sentimento que te dá, assim, você meio que quer calar com a comida. Ai, gente, é tanta coisa. Mas eu falo que agora eu quero falar com vocês, para vocês verem a receita explosiva que eu mesmo criei pro Border. Então, recapitulando, em novembro eu comecei a me sentir mal. Dezembro e janeiro eu tava bem mal, tava bem fundo do poço. E aí, se vocês verem, foi meu primeiro vídeo que eu ganhei um livro, um devocional no Uber. E foi o que me deu um up. E dentro desse up eu fui tentando me agarrar na fé, na parte espiritual para tentar sair daquele ponto, porque eu sabia que eu já tinha saído, então era possível. Mas eu não estava bem, a real é que eu não estava bem já. Aí a Tatinha colocou lá na receita, primeiro ingrediente, produzir conteúdo. Achei que era só uma produção, falei assim, vou tirar um dia na semana para fazer isso e tudo mais. E foi. Perdi o controle daquilo, na impulsividade eu quero produzir o tempo todo, tanto que eu fiquei sem memória no celular, gente. Fiquei sem memória no celular, tive que pagar um monte de coisa para fazer esse vídeo aqui que eu tô fazendo. Então, produzir conteúdo. Por quê? Pela busca de aceitação. Não era só produzir conteúdo, é produzir um conteúdo que fosse aceito. É produzir um conteúdo que as pessoas gostassem, que as pessoas me vissem. Depois, próximo ingrediente, desejo imenso de encontrar uma comunidade, encontrar alguém que comentasse aqui no meu vídeo, que se sente como eu, que me entendesse, que quisesse fazer parte, que quisesse contribuir, que quisesse conversar comigo sobre, porque quando você é borderline, ou quando você tem algum transtorno, quando você é neurotípico, a real é que às vezes você tem amigos típicos que eles não entendem a profundidade que você quer falar sobre alguns assuntos, é como se eles não compreendessem como você se sente. Então, às vezes, você quer uma comunidade de pessoas que você sabe que sentem na mesma intensidade que você, que pensam parecido com você. Mas o que nada mais é do que isso? Além também de uma busca de aceitação, essa necessidade de afeto, sabe? A necessidade do afeto da outra pessoa para com você. E aí eu comecei, depois de um tempo, a ter medo de criar conteúdo, né?
E se eu crio um conteúdo e as pessoas não gostam? E eu fiz um vídeo legal, agora eu fiz um outro vídeo, por exemplo, meu primeiro vídeo teve 96 views relativamente rápido. Depois eu fui começando a produzir conteúdo que tinha 14 views, 40 views e demorava séculos para ter. Aí já vem aquela pulga atrás da orelha. Putz, cara, o que eu tô falando não é legal, nossa, será que realmente eu sou relativa? Será que vale a pena continuar com isso? Por quê? É aquele medo imenso da rejeição. E se alguém já gostou daquele seu primeiro conteúdo, se ele gostou um dia, putz, então será que eles vão me abandonar se eu passar a produzir um conteúdo que eles não gostem? Porque é real, é o que acontece. Tanto que, assim, gente, eu acho que eu não tenho nem 10 seguidores aqui. Mas teve uma época que aumentou, eu acho que eu tava com 6 e foi para 9. Aí eu fiquei um tempo sem produzir, comecei a produzir uns conteúdos, falar um pouco mais, né, desse último vídeo, principalmente que eu falei bastante sobre sentimento e já perdi 2. Então, assim, aí vem aquele medo da rejeição, aí vem aquela questão do border de sentir que você vai ser abandonado a qualquer momento. E tipo, aí você não quer se expor a isso porque você não quer se expor a sentir isso. Porque sentir isso é muito incômodo. E aí depois ainda vem a última, assim, a pitadinha. Ver resultados ruins, porque foi sim relativamente um fracasso, porque eu não tive resultados bons com essa produção que eu fiz. Aí vem aquela sensação imensa do fracasso, eu não sou tão bom quanto eu penso, eu achei que eu era boa nisso daqui de falar, mas será que realmente eu sou? Será que realmente eu sou diferente de alguma forma? Será que eu sou especial? Será que eu posso contribuir de fato com o mundo ou é uma ilusão na minha cabeça? Para fechar, né, o viver pensando só nisso, porque daí todos esses pensamentos começaram aqui, né, a virar, a eclodir, a borbulhar na minha cabeça. Aí aquele hiperfoco, pra que isso, gente? Nada mais do que fugir da realidade. Quando você está vivendo, borbulhando dentro de todos esses pensamentos que não necessariamente são reais, é porque na verdade a gente está fugindo da nossa realidade. Então a gente não está vendo a nossa realidade, está vivendo dentro da realidade que a gente projetou e imaginou que seria. Nada mais é do que uma dissociação. Às vezes a gente dissocia. Tinha momentos que eu só ficava na minha mente. Era como se não existisse mais nada ao meu redor. Eu só estava ali dentro da minha mente. Só que a minha mente, ela não estava me alimentando com coisas boas. Ela estava me fazendo mal. E aí eu falo que essa é a ponta do iceberg de todos os sentimentos que eu vivi nesses meses tentando criar conteúdos. E que me fizeram me conectar com uma versão minha do passado, que era uma versão que eu não queria voltar. Que era uma versão que vivia baseado na dor, que vivia no modo sobrevivência, que não aproveitava as coisas da vida, que não aproveitava os detalhes da vida, que estava apenas sobrevivendo, carregando aquela dor dentro de si e aprendendo a sobreviver nesse mundão. Eu realmente, nessa versão, eu só conhecia a dor e o caos e realmente eu achava que era impossível você ter uma vida equilibrada e feliz como eu tive, como eu consegui ter isso no ano passado. Então, eu falo que quando a gente diagnosticou o border, a primeira coisa que eu já estava mal, a primeira coisa foi culpar o border por tudo. Nossa, culpei, tenho certeza que é isso, é por isso que eu me sinto dessa forma, tal. E aí eu mergulhei na minha eu do passado e ainda validei tudo que ela sentiu. Talvez ela precisava ser ouvida, ela precisava ser vista. Aí depois de um tempo, né, eu comecei a perceber que eu já tinha conseguido me equilibrar antes. Então, se eu já tinha conseguido me equilibrar antes, era possível me equilibrar de novo. Eu só estava vivendo na sombra do transtorno e não é o que eu quero pra mim. Então, a gente começou a medicação, ele optou por começar a medicação, comecei a tomar um antidepressivo. Foi horrível, eu me adaptei muito mal, as 3 primeiras semanas foram péssimas, eu tive diarreia, tive tontura, tive náuseas, enjoo, tudo sem imaginar. Teve um dia que eu fui viajar de carro e me deu tanta náusea, eu comecei a suar frio, assim. Juro pra vocês que eu achei que eu ia virar a camiseta de saudade, eu juro. Porque, olha, eu me entreguei. Eu não sentia mais meu corpo, eu estava totalmente gelada, assim. Nossa, gente, foi horrível mesmo. Eu nunca tinha me sentido dessa forma, foi muito ruim. Eu meio que desfaleci, assim. Mas agora, depois de 1 mês e 10 de tratamento, eu ainda estou na dose de adaptação, eu já não tenho mais efeito colateral, só constipação, mas se eu tomar bastante água, comer fibra, eu resolvo. E agora a minha mente está mais no lugar. Eu sinto que, assim, todo aquele turbilhão, ele ainda está aqui. Porque ele precisa ser tratado e a gente não é só a mente, é o nosso sentimento que precisa ser tratado. Então, tá tudo aqui dentro ainda. Só que agora,
Parece que a medicação, ela controla um pouco os seus impulsos e ela te faz pensar de maneira um pouco mais racional. Até mesmo essa questão de produzir conteúdo. Eu falei, não, eu não vou mais me cobrar tanto em relação a isso. Ontem eu tive um momento de hiperfoco que eu comecei a produzir, nem almocei, não fiz exercício. E aí eu já percebi o quanto aquilo foi mal pra mim. E falei, não é por esse caminho que eu vou seguir. Então a medicação, ela ajuda você a ficar mais equilibrado para você tomar uma decisão melhor. Não que aqueles sentimentos vão sumir, não que as sensações vão sumir, mas você fica um pouco mais equilibrado para tomar essas decisões. Repetir de novo o que eu falei, mas tá tudo bem, gente. Só de eu ter vontade de estar aqui, de estar falando de novo aqui, já é um sinal que a medicação tá me ajudando. E hoje eu falo pra vocês, gente, hoje eu estou bem, mas não tanto quanto um dia eu já estive. Porque hoje eu tenho momentos, sim, que eu tô plenamente feliz, eu tenho momentos que, sim, eu tô com muita vontade de me cuidar, de me arrumar, de fazer exercício, e eu tenho dias que eu não quero fazer nada, tipo hoje. Hoje eu não quero fazer nenhum exercício, mas eu sei que a gente tem que se esforçar. Eu vou fazer minha bicicletinha daqui a pouco. E é isso, gente. Eu falo que pra gente sair desse ponto, eu que já tive tantas oscilações, a gente precisa sim de vontade, a gente precisa ser disciplinado. Porque o remédio, ele não vai te tirar da depressão, ele não vai te tirar 100% da ansiedade, ele não vai tirar os pensamentos, o que fez você ficar daquele jeito. Isso é uma coisa que você precisa cuidar, né? Que, no caso eu, você, quem quer que seja, precisa cuidar. Tá muito mais no sentimento. Eu sempre fui uma pessoa muito racional, muito mental. E aí eu quero encontrar resposta para tudo. Mas tem coisas que não é na mente que a gente encontra a resposta, mas é dentro do nosso coração, digamos assim, dos nossos sentimentos. E hoje eu falo novamente, não tô no meu melhor momento, mas eu tenho a esperança que eu vou voltar sim a estar naquela melhor versão que eu estava no ano passado, e não a versão do passado, porque a minha versão do futuro vai ter superado essa crise de hoje. Então ela vai estar ainda mais forte. E eu sei que eu sou capaz de chegar nesse ponto de novo, gente. Mas eu tô indo no meu ritmo, eu não tô me forçando, eu tô tentando me respeitar, entender quando é preguiça, quando é falta de vontade e quando é de fato meu corpo não tem energia para fazer algumas coisas. A esperança me move, gente. Eu falo para vocês que eu não prometo que eu vou compartilhar a minha jornada aqui, que eu vou estar aqui compartilhando tudo com vocês, porque eu já prometi isso em outros vídeos e eu infelizmente não consegui cumprir. E eu não quero fazer disso algo que vai me prejudicar. Fico feliz nesse momento em conseguir seguir os meus compromissos diários, em trabalhar feliz, ter vontade de novo de me arrumar, de fazer exercícios. Eu voltei a desenhar, a pintar. Vou pegar meu desenho ali depois para vocês verem que esse desenho, inclusive, foi uma experiência mediúnica que eu tive e aí eu consegui desenhar. Nutrir o meu casamento, de olhar para o meu casamento, de dar carinho para os meus bichinhos. Essas coisas da vida, isso é o real importante, é isso que faz parte da vida. Não é produzir conteúdo, não é a internet, não é o que a gente vê aí, porque é na vida real que as coisas acontecem, é na vida real que a gente evolui. É isso, gente. Até a próxima. Só um segundinho, gente. Falei que eu ia mostrar aqui o meu desenho mediúnico que eu fiz pra vocês. Olha, gente! Eu tive vontade de comprar um giz, aí eu comprei giz oleoso, comprei também uma massa de cerâmica fria, que eu vou me arriscar nisso, e esse daqui foi em uma meditação mediúnica, eu vi essa imagem dos bambus lá atrás, de uma água cristalina, de um lugar de paz, e eu tive a intuição de que quando eu tivesse nesses momentos de muita dor, de muito estresse, que eu poderia trabalhar essa visualização. E aí ficou gravado no meu coração, eu resolvi desenhar para deixar aqui em casa e sempre lembrar disso. Um beijo, até a próxima.